E aí, gente, hoje eu vou falar para vocês sobre uma coisa que uma galera já veio me falar aqui e também uma coisa que diz respeito a toda a evolução do meu trabalho. Alessandra, eu quero ser comportamentalista, eu quero trabalhar com comportamento de cachorro, mas eu quero aprender só comportamento de cachorro, eu não quero aprender mais nada, eu não quero saber de mais nada. Eu posso fazer isso? Então, gente, olha, e aí eu vou falar para vocês o que eu falo para os meus filhos, tá? A gente tem 3 etapas aqui, 3 coisas que a gente tem que se atentar na vida. Aquilo que eu posso, aquilo que eu devo e aquilo que eu quero. Essas 3 coisinhas, elas resolvem muitos problemas. Você quer aprender só sobre comportamento de cachorro, ok? Você quer. Você pode? Claro que você pode. Você deve? E é nesse deve que a gente precisa focar. Presta bem atenção. Eu comecei a minha vida com os animais como tutora, na verdade. Mas, na parte técnica, talvez como todos vocês, eu comecei como veterinária. E aí, depois, estudando veterinária, eu fui ser adestradora. E veja bem, todos esses ambientes me deram o conhecimento técnico que eu carrego hoje. Claro que eu aperfeiçoei estudando, mas sempre conhecimento técnico. A gente vai estudando e vai adquirindo conhecimento técnico. Tudo bem, é assim mesmo. Aí, gente, a gente chega na hora de atender o cliente, né? E aí, a gente chega no fim do mês, meu povo, e não tem dinheiro para pagar as contas. É isso aí. Porque a gente sabe um monte daquele conhecimento técnico, a gente é super... A gente consegue pegar um cachorro e fazer ele dar 3 piruetas e, entendeu? Tudo a gente consegue. Mas e daí, o cachorro é nosso? O cachorro é seu que você cuida? Não é, meu caro. Ou seja, o teu poder termina aonde o poder do tutor começa, ou seja, é todo. O seu poder é só transferência de conhecimento. Quem não está presente para a ideia de que nós, veterinários, somos, além de técnicos, quer dizer, na verdade, nós somos técnicos também, mas devemos ser, além de técnicos, grandes professores. A gente precisa ser professor, gente. A gente precisa ser capaz, claro, professor no sentido mais puro da palavra, vamos dizer assim, né? Porque se a gente for ver bem, tem muita gente que não se encaixa nessa definição. Mas que, não estou falando de profissão aqui, tá? Mas que exerce. Assim como tem veterinários que não se encaixam na descrição pura de veterinário e exerce, tá? Não estou julgando ninguém específico aqui, não foi uma indireta, pelo amor de Deus. A questão é fundamental. Nós somos professores, porque o pulo do gato, qual que é? É passar a informação para o tutor, é fazer com que ele faça. Se eu tenho todo o conhecimento técnico do mundo aqui na minha cabeça e não sou eu que executo, o que adianta, meu povo? Explica para mim. Ou seja, você tem todo o conhecimento técnico e ele fica estagnado em você. Vou dar um exemplo. A gente vai lá, eu sou homeopata, né? Não sei se vocês sabem, além de comportamentalista, eu sou homeopata. E aí tem uma técnica na homeopatia que é uma maneira, na verdade não uma técnica, é uma coisa que as pessoas precisam entender para que o tratamento funcione. Veja bem que é exatamente o que eu estou falando. Se a pessoa não faz daquele jeito, não funciona, porque é a frequência do medicamento. Então eu tenho que explicar de uma forma que o cliente seja capaz de entender, porque afinal de contas é ele que vai dar o medicamento, não sou eu. Para que ele dê o medicamento de forma correta. Ok. E aí, minha gente, eu descubro que uma série de pessoas que eu atendi os seus cães, assim, claro que não todas ao mesmo tempo, eu fui descobrindo ao longo do tempo que essas pessoas, por muito tempo, deram o medicamento de forma inadequada. A falha foi de quem? Minha. Você entende? Eu não chequei da forma correta, eu não comuniquei da forma correta, eu não cheguei no cão. Aí o tratamento dá errado e a gente fica elucubrando, a gente fica doidão, achando que fez X, Y, Z e tal, vai fazendo, né? Porque eu não sei vocês, mas eu vou alterando as minhas posturas, porque em homeopatia a gente tem uma gama gigante de coisas que a gente pode fazer para melhorar aquela resposta, e aí eu vou mudando, e no fim era mais simples do que eu imaginava, era simplesmente alinhar a forma de administrar o medicamento que estava correto. E aí, meu povo, e aí você já perdeu o cliente,
e aí você já perdeu o paciente, e aí já era. Então, cada cliente que você atende é um universo próprio. É como se você fosse um professor particular. É claro que o seu cliente não vai virar veterinário, mas ele tem que virar, no mínimo, um médio enfermeiro. É ele que vai cuidar, no caso da veterinária médica, né? Agora, na parte comportamental, eu vou dizer para você que é muito pior, porque se o cliente vai na sua clínica, você às vezes dá uma injeção, você às vezes aplica algum medicamento, mesmo que seja tópico, você, né, e tem, assim, os medicamentos também têm muita informação, as pessoas já estão um pouco treinadas a fazer algumas coisas. Comportamento, não. Em comportamento, a maior parte das informações que nós temos, inclusive, é inadequada. Olha só, que maravilha. Então, a gente está num buracão, entendeu? E é isso, para a gente romper essa barreira que nós temos, a gente precisa ensinar. E para ensinar a gente precisa comunicar. E o cara não vai falar assim, olha, Alessandra, eu não entendi muito bem essa parte que você falou, porque, na real, quando a pessoa não entende, ela não consegue nem formular uma pergunta. Veja bem, esses meus clientes, eles passaram um tempo X enorme, anos, fazendo da forma inadequada, com a certeza de que estavam fazendo da forma correta. Então, como que pode, dentro de uma certeza de se estar fazendo uma coisa correta, surgir uma dúvida? É impossível, gente. Aí sabe o que aconteceu? Algumas vezes eu descobri, porque eu fui reformulando a forma de falar para o cliente como que era fazer aquela coisa. Aí eu tenho uma conduta que eu sempre explico de novo, porque a pessoa não é obrigada a saber. E nessas de eu explicando de novo, a pessoa vira e fala assim, eu não acredito que é isso. Eu falo, não acredito que é isso o quê? Que é desse jeito que tem que fazer. E aí, né, aquele ímpeto, qual é o ímpeto primeiro de você falar? Mas eu já te expliquei 1000 vezes. Não façam isso. E aí você escuta. Como assim, fulano? Não, é que eu entendi que você falou que era para dar assim. Aí você olha e fala, caramba, eu não comuniquei. E lascou-se, entende? E aí você me pergunta assim, eu posso só aprender comportamento? Com certeza. Você vai ter sucesso? Pouco provável. É bem pouco provável. Porque, olha, as barreiras que você vai ter que transpor, elas dizem respeito ao comportamento sim, mas não só. Então, meu povo, é por isso que eu dava o curso de comportamento canino. É óbvio, né? Eu vou ensinar comportamento, eu vou ensinar comportamento. E aí que eu fui descobrindo essas coisinhas e fui falando, não adianta, não é só o comportamento. Se eu quero mudar uma realidade, não é só o comportamento, né? E aí eu fui agregando conhecimento ao conhecimento de comportamento para poder não só ser uma comportamentalista ou uma homeopata, mas ser uma veterinária que de fato altera a realidade daquele cão e daquela família. Tá certo? Então a resposta é, você pode, mas não deve se o seu objetivo for ser um bom veterinário e de fato impactar a vida daquela família e daquele cachorro. Então a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!